como o tempo ele é tão importante em sua vida e como você deve enxergar ele, que é o bem mais valioso que você tem nessa vida. Diretamente do interior de Pernambuco, mais uma vez, mais um dia, mais um final de semana, né? Hoje é sábado. E vamos lá, vamos se aprofundar em como a sua maneira de enxergar o tempo pode mudar a sua vida e mudar como você enxerga as coisas e a importância que você dá para elas. Você vai começar a classificar algumas coisas, né? Do teor profissional, de teor superficial e de teor profundo, né? Que tem inteligência, que há sabedoria naquilo. Tudo através pelo tempo. O tempo, ele é interpretado e definido de diversas maneiras ao passar o tempo. E principalmente ele vem a se desenvolver com a sua perspectiva. Mas como assim? Um exemplo bem simples. O tempo para uma pessoa jovem, ele é dentro de uma esfera infinita. Por quê? Uma pessoa jovem vai sempre olhar para ele de forma: eu tenho muito tempo, posso me sentir bem em zonas de conforto, não devo ligar muito para fazer tal coisa, tal obrigação, que ia assim me trazer retorno, né? Produtivo, de evolução, de melhoria. A pessoa jovem, ela meio que liga o foda-se para isso, porque ela sente que tem isso em sua vida em abundância. E obviamente tem sim abundância, né? Tem esse tempo muito grande em sua vida, simplesmente pela fase da vida que ela tem. Porém, que fique bem claro, não é apenas a fase da vida que vai definir se ela vai ter muito tempo ou não, né? A idade, né? Especificamente, mas sim tudo aquilo que a fase da vida daquela pessoa gera. Por quê? Porque quando a gente é jovem, quando você é jovem, melhor dizendo, você tem poucas obrigações, menos deveres, não tem tanta ambição, tem muitos sonhos, porém se sente confortável em apenas estar na zona de sonhar e não de lutar por algum sonho. E se luta, não luta com tanta força, porque o nível de maturidade e de perspectiva intelectual das coisas do mundo, de como a sociedade funciona, de entender, né, questões que movem o mundo, elas não são tão desenvolvidas quando você é jovem. E assim, o seu tempo, ele tem sim esse maior poder de te mostrar que ele é grande, porque dentro dessa fase você não tem muito o que perder, né? Porém, até um determinado momento, porque tudo que vai volta e a gente colhe o que planta. Então também tem isso aí contra um peso, né? Contra vários argumentos, né? Em outra fase da vida, quando a gente, melhor dizendo, quando você entra em uma fase, ou quando você entrar em uma fase onde vai ser a fase de crescimento e de evolução contínua, que a vida vai te exigir, né? Que é a fase dos 20 e poucos, até os 30 e poucos, por aí vai, assim colocando em média, bem popular. Você olha o tempo de maneira preciosíssima, porque você sabe que cada passozinho conquistado nessa fase, cada direção bem alinhada, cada conquista, ela é muito essencial, porque o tempo aí, ele é de grande importância, porque é nessa fase aonde mais obrigações começam
a existir mais deveres, mais compromissos. É onde você precisa assim usar o tempo ao seu favor para se conhecer, para definir muito bem por que você veio a esse mundo, pelo que você vai lutar nessa vida. É a definição e alinhamentos de metas, objetivos, planos futuros, né? Decisões importantes em sua vida, como qual é a pessoa que você vai construir, uma família lá no futuro, um plano de vida, um casamento, um relacionamento sólido, né? As decisões mais importantes tipicamente acontecem nesse período da vida. E porém, óbvio, né, para tomar decisões assim, o tempo entra de maneira muito importante, porque é através do tempo que você vai selecionar critérios e evolução para usar ao seu favor, para quem você vai se relacionar. E assim por diante. O mesmo vale para escolher um objetivo, porque você vai ter que se conhecer nessa fase. Então, a direção, para onde você vai, os lugares que vai vir no futuro, porque são inevitáveis quando você começa a definir um futuro. Vai vir, né, situações que você vai ter que viajar, vai ter que se transferir ou não, né? Isso aí tudo é pensado também. E o tempo, lá para aquela pessoa que tem 40 anos, né? Que está na fase dos 40 anos, entrando para a fase dos 50, o tempo aí já começa a pesar mais, né? É onde a pessoa olha para o tempo de maneira com mais maturidade. Por quê? Porque nessa fase é onde tipicamente e na média a pessoa já está mais estabilizada, e o tempo aí não é que ele vai deixar de usar ao seu favor, mas que ele vai ser visto como menos obrigações e menos perda de tempo em coisas triviais, porque você vai olhar assim e você vê que isso não vale o meu tempo. E o tempo, ele muda, como eu já venho falando, em várias fases. E esses exemplos aí, tem a fase mais lá na frente, para a pessoa tá entrando para ser idoso, óbvio que tem a fase de criança, mas eu vou deixar essa ao lado. Qual é a moral disso tudo que eu venho explicando aqui? Qual é o significado disso? Simbólico, prático e representativo para você colocar em prática na sua vida. É que o tempo, principalmente se você é jovem, principalmente se você tem 16, 18, 22, por aí vai, você tem que olhar o tempo de maneira valiosíssima, porque o tempo não é só tempo, o tempo é vida, beleza? E aonde você coloca o seu tempo, coloca a sua vida, coloca a sua atenção, vai definir tudo ao seu redor, suas conquistas, seu desempenho, seu resultado, porque o tempo, ele define muito aquilo que você vai colher lá na frente. É meio que ilógico pensar que um cara, ele quer ser atleta, porém ele não dedica tempo a treinar. Um cara quer ser um intelectual, porém não dedica tempo a estudar. Então, que fica bastante... É simples de ligar os fatos, porém difícil de colocar em prática, porque nos tempos de hoje, o seu maior patrimônio, que você pode falar assim, ou o bem mais valioso que você tem em sua vida é o tempo. E tudo ao nosso redor está buscando sugar esse seu bem mais valioso, que é o seu tempo, a sua atenção. Porque para nutrir o mundo hoje, ele necessita do seu tempo. Tudo necessita do seu tempo, da sua energia vital. Então, dê muita importância para o seu tempo. Reflita muito bem, analise para onde você está destinando o seu tempo, a sua energia, a sua vida. Porque tempo é vida. Então, em uma breve reflexão,
Se você for calcular quanto vale uma hora sua hoje, quanto vale uma hora de atenção sua? Se a gente for analisar uma hora da sua vida, do seu tempo ali, né, vai ter muitos valores, né? Vamos colocar valores em dinheiro mesmo, mas sabe o que vai definir o valor de uma hora sua hoje na vida? É o quanto de importância você dá para o seu tempo. O quanto de coisas valiosas você está buscando desenvolver com o seu tempo. De tempo em si, né? De algum hobby. E se você for analisar, não tem meio termo. Ou você usa o seu tempo ao seu favor ou contra. Então o tempo ele precisa ser valorizado. Então, cara, tá iniciando nessa jornada da vida, tá entrando em novas etapas, em novas fases. Então, cultiva muito bem seu tempo, nutre ele, busca desenvolver habilidades, se conhecer, usando o seu tempo a seu favor. Eu não sei como usar o meu tempo ao meu favor. Cara, coloca um objetivo na tua vida, por exemplo. Vai aprender algo de útil, pô. Desenvolver uma habilidade, um talento e por aí vai. É meio que donzelo tá falando isso, mas é fato, pô. Porém, por que é tão difícil hoje você ter uma hora de atenção plena em estudar um curso, uma aula, de treinar sem pegar no celular? Por que é tão difícil? Já refletisse? Já parece para pensar como você e as pessoas, né, perderam autonomia, poder de controle sobre o seu próprio tempo, aonde ela coloca a sua atenção, sua energia. Reflete bem. Se você pegar isso e colocar na sua vida em prática, você vê que tudo vai mudar. Seus resultados, né, relações, desenvolvimentos em várias áreas vai mudar, porque você vai estar usando o seu tempo de maneira estratégica. Não tem para onde correr. Todos os seus poderes e potenciais e desenvolvimentos, né, em todas as áreas da sua vida, seja financeira, espiritual, social, por aí vai. A única forma de fazer ela evoluir, de fazer ela melhorar, é o quanto de tempo você dedica a ela. E se não for especificamente, por exemplo, então quer dizer que eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, é isso? Não. Quer dizer que tu vai ter que, se tu quer ganhar mais dinheiro, por exemplo, tu vai ter que dedicar mais tempo em conhecer novos métodos, formas e caminhos para fazer que o seu tempo venha ser mais valioso no aspecto de remuneração financeira. Essa é a jogada. Não é que você vai se matar e trabalhar, por aí vai. Só tô dando exemplos bem simples. Não é que tu tem que, para desenvolver tua parte espiritual, morar em uma igreja, por exemplo. Não. Há várias formas de você melhorar sua parte espiritual, né? Oração, bem ao próximo, ajuda, leitura, contemplação, observação de tudo aquilo que foi criado por Deus, contato com a natureza e por aí vai. Tem vários meios. Estou dando exemplos, né? Então use o seu tempo ao seu favor. Ele é a sua moeda de troca mais valiosa. E é por ele que você vai desenvolver a sua vida, o seu potencial e tudo aquilo que você vai ter de mais valioso em sua vida. Beleza? Tamo junto e deixa um like no canal, se inscreve para mais edificações. Até a próxima.